Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RM, e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Alguém já falhou com você? Alguém já disse não para você? Às vezes quando isso acontece é chato, né? Você se entristece. Às vezes você precisa daquela ajuda e não recebe. Nessas horas, não é? Quando isso acontece, o sentimento que nos vem nunca é um sentimento muito bom. Quando você recebe um não de alguém, dificilmente você vai parar para pensar em quantas vezes aquela pessoa lhe disse um sim. Nós ficamos entristecidos e às vezes até enraivecidos, né, com relação a isso. Mas dificilmente nesses momentos você para pensar quantas vezes você já recebeu ajuda. Não é assim? Pense nisso, certo? Pense em quantas pessoas já lhe ajudaram. Quantas vezes elas estenderam a mão. Porque no momento em que elas não puderem fazer, traga no seu coração, não aquele momento, mas as vezes em que a mão já foi estendida. Mas eu estou falando aqui de pessoas que são falhas, né? Mas muitas vezes nós nos portamos assim em relação a Deus. Muitas vezes, né, quando nós recebemos aquele não, ou muitas vezes quando nós estamos em meio a uma provação, nós nos esquecemos do bem que o Senhor já nos fez. É fácil olhar para o povo de Deus no passado, olhar para a história, pensar, poxa, como é que esse povo fez isso? Como é que esse povo pôde agir dessa forma? E nós vamos meditar sobre isso. Mas eu quero que você, ao meditar, ao ouvir, mais do que lembrar do que o povo fez, eu quero que você reflita na sua própria história, na sua própria vida. Nós vamos estar fazendo a leitura do livro de Êxodo, capítulo 15. Eu vou ler a partir do verso 22. Acompanha comigo, que nos diz assim o texto. Fez Moisés partir de Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sul. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse-lhe: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos,
nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Nós lemos a partir do verso, eu li a partir do verso 22, esse texto. Se você olhar para o início, do capítulo 15, você vai ver que o início do capítulo 15, ele começa aí com um povo extremamente agradecido, e louvando a Deus. E o porquê que eles cantam, porquê que eles estão ali jubilosos, no início do capítulo 15. Deus havia feito algo de extraordinário, na vida desse povo. Você sabe que o livro de Êxodo vai falar aí sobre a saída do povo de Israel do Egito. Eles ficaram lá cativos, naquela terra, naquele país, e o Senhor assim os libertou de lá. Quando Israel sai do Egito, a nação egípcia, ela fica destruída. Foram pragas, as 10 pragas, que abateram a nação. Não só essas pragas, mas Faraó acaba indo atrás do povo, perseguindo o povo de Israel, e Faraó e os seus cavaleiros pereceram. O mar vermelho se abre, o povo de Deus passa, mas o mar se fecha e traga Faraó e os seus cavaleiros. Então eles estão aqui diante desse cenário. O inimigo que perseguia, o inimigo que estava lá feroz, querendo tragar a vida deles, acabou sendo tragado. E eles estão ali olhando aquilo que Deus fez. Então, capítulo 15 é o povo cantando, é o povo assim jubiloso, louvando a Deus pelos seus feitos. O Senhor é a força, é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Eles cantaram assim. Cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Imagine aí a alegria daquele povo, Eles presenciaram, eles foram testemunhas de algo tremendo. Testemunharam as maravilhas de Deus no Egito, testemunharam as maravilhas de Deus nesse livramento que Deus concedeu ao seu povo. Então eles estão aqui cantando, eles estão aqui jubilosos, eles estão aqui alegres demais. Deus fez algo extraordinário, fantástico, O mar se abriu, eles passaram e o mar enterrou Faraó e os seus cavaleiros. Depois desse momento, que foi um momento festivo, um momento de grande alegria, Moisés diz a Israel: olha, vamos partir. Temos um lugar para ir, nós estamos indo para a terra prometida. Então eles saíram para o deserto de Sur. Diz o texto bíblico que eles caminham aí por 3 dias. Você já esteve num deserto? Eu não estive. Mas você sabe que o deserto ali é um lugar seco, quente. Você sabe que o deserto é um lugar onde quase nada cresce. O deserto não é um lugar favorável para a vida, não é um lugar para que você viva. É um lugar de alimento escasso, de água escassa.
ser humano precisa de água e de comida para viver. Caminharam 3 dias no deserto. Não caminhou nesse deserto apenas o homem valente, né, forte. A caminhada no deserto foi para todo o povo, homens, mulheres, crianças, idosos, os animais. E nada de água. E a caminhada deles, né, nessa caminhada, eles desejavam, eles ansiavam encontrar água. Finalmente eles chegam em Mara. Em Mara há água. Imagine aí o grito. Imagine aí a vibração, né? Finalmente água. Mas quando eles provam aquela água, eles percebem que a água era amarga. A água não era uma água que eles poderiam viver. E aí eu não vou falar com vocês aí porque que aquela água era amarga. Não é? O texto diz que quando eles provam aquela água, as águas de Mara, eles começam a murmurar contra Moisés. E o povo, verso 24, né? E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Esse murmurar aqui, né, não foi apenas uma simples reclamação. O povo estava com raiva, o povo estava aí se rebelando contra o líder e rebelando-se contra o Senhor daquele líder. Mara, águas amargas. Eles esqueceram aqui do louvor que entoaram 3 dias atrás. O louvor cedeu aí lugar à murmuração. Eles esqueceram, né, do cântico. Eles esqueceram do que o Senhor fez, que o Senhor fez algo que eles não poderiam fazer. Como é que eles iriam derrotar Faraó, os cavaleiros? Faraó estava equipado. Faraó estava pronto para pegar Israel como uma presa fácil. Eles esqueceram o que Deus fez no Egito, o que Deus fez no Mar Vermelho, o que Deus fez com Faraó e os seus cavaleiros. Por que eles agiram assim, Mara? Eles esqueceram. Eles esqueceram o que Deus fez. Eles esqueceram todo o bem que eles receberam. Eu comecei perguntando isso a você. Às vezes, diante da provação, nós também fazemos como esse povo. Nós esquecemos o bem recebido. Nós esquecemos a mão que nos sustentou. Nós esquecemos do consolo que recebemos.
eles esqueceram. As águas amargas revelaram o que havia no coração do povo, o amargor que existia naqueles corações. 3 dias de caminhada foi o suficiente para revelar o que estava no coração. Deuteronômio, o capítulo 8, eles estão aqui, né, prestes, né, a entrar na terra que o Senhor havia prometido. Deuteronômio vai repetir aí várias instruções para o povo. Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 1, nos diz assim, o Senhor dizendo: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento a vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. O Senhor te humilhou, o Senhor te deixou ter fome, o Senhor te provou para saber o que estava no teu coração. O Senhor aí provou o seu povo. A gente está aqui com Mara, né? A primeira provação aí nessa caminhada do deserto. E o Senhor fez isso exatamente para saber o que estava naqueles corações. Posso te fazer uma pergunta? O que é aprovação? Né? O que, aí você passando pela aprovação, o que é revelado? O que aparece? O que o seu coração aí mostra? A água amarga revelou o amargor daqueles corações. Qual é o lugar que você chama de Mara? Aonde está aí a provação? Deus revelou a fraqueza desse povo. Deus revelou a fraqueza. E aí o texto vai dizer, né, que Moisés vai clamar, e quando Moisés clama, o Senhor diz: olha filho, faça assim. Deus vai e cura as águas de Mara. Deus vai curar aí as águas se tornaram doces. E Deus vai e dá estatutos ao povo. Deus vai aí e mostra ao povo o que eles deveriam fazer. Mas qual era aqui o problema real do povo? Você sabe? Calor demais, né? Falta de água. Havia falta de água. E o calor no deserto é um calor insuportável realmente. Mas o que Deus mostrou ali não foi
né, que o problema real do povo não era a água, a falta dela. O problema ali real do povo era a falta de confiança e de dependência em Deus. Eles não pararam aqui para pensar, poxa, Deus abriu o mar. Ei, Deus, olha essa água aqui. Tem como fazer algo nesse momento, Senhor? Ei, Deus, nós estamos com sede. Por favor. Deus mostrou ao povo qual era o problema real deles. O Senhor vai dizer, se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Olha, essa expressão nós gostamos demais. Eu sou o Senhor que te sara. Mas o que tem antes disso? É preciso ouvir a voz de Deus. É preciso fazer o que é reto diante do Senhor. Olha aí para a sua vida se você está fazendo o que é reto diante de Deus. Olha se você está dando ouvido aos seus mandamentos, se você está guardando os seus estatutos. O texto vai dizer que nenhuma enfermidade virá sobre aquelas que ele lançou no Egito. Você sabe qual foi o problema do Egito? Você sabe qual foi o problema de Faraó? Foi não dar atenção à voz de Deus. O Senhor diz, deixa meu povo ir. Faraó bateu o pé. Deixa não. Faraó não deu atenção à voz de Deus. Faraó não deu atenção à instrução de Deus. Faraó não deu atenção à correção de Deus. Foram 10 pragas. Foram oportunidades dadas para que ele parasse, refletisse e decidisse ouvir a voz. Mas o coração obstinado não quis. Permaneceu irredutível. Eu sou o Senhor que te sara. Eu não vou permitir que nenhuma daquelas pragas, nenhuma daquelas enfermidades, daquelas que eu enviei lá no Egito, para o Egito, recaiam sobre a sua vida. Mas lembre-se, vocês precisam ouvir a minha voz. Vocês precisam ouvir a minha instrução. Vocês precisam ter uma vida reta diante dos meus olhos. O povo precisava entender que essa relação deles com o Senhor precisava ser uma relação sadia. Precisava ser uma relação de dependência, de confiança. Mara revelou a falta de confiança daquele povo no seu Deus, que tinha feito coisas extraordinárias há bem pouco tempo. Aí o Senhor diz, ouça atentamente. Vocês precisam ouvir atentamente a minha voz. Vocês precisam dar atenção ao que eu estou falando. O que Deus está falando com você? O que Deus está comunicando ao seu coração? Ouça atentamente. Já ouviu a expressão ouvido de mercador? O Senhor está dizendo, ouça atentamente, guarde os meus mandamentos, guarde as minhas instruções, ande retamente. Ande retamente. As águas
de Mara são saradas, são curadas pelo Senhor. O povo bebe daquela água. O Senhor leva eles para outro lugar, para Elim, um oásis no deserto. Leva para um lugar ali onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. E lá eles acamparam junto às águas. Colocaram as suas redes. Tiveram aí uma brisa, um frescor. Elim era realmente um lugar de sombra, de descanso, de refrigério. O que Deus pode comunicar, ou o que Deus está comunicando a você, olhando para esse texto? Eu tirei algumas lições para a minha vida. Eu quero que você tire lições para a sua vida também. Eu lembrei, enquanto meditava, de uma canção do Grupo Elo. Grupo Elo. Nova Jerusalém. A música, a letra da música diz assim: em um novo caminho estou, graças ao grande rei que vou, caminhando para chegar, e com o Salvador está. Ruas de ouro eu pisarei, e do sol não precisarei, pois a glória do meu Deus a cidade iluminou. Para Nova Jerusalém, eu caminhando vou, sim eu vou. Lá no céu, dor não haverá, toda lágrima cessará, pois no reino de Jesus só existe amor e paz. E qual é tua condição? Do Senhor já tens o perdão e a certeza de viver para sempre com o Rei. Aí, quando eu me converti, o Grupo Elo já não mais existia. Essa formação não existia, o Grupo Elo, a fatalidade com integrantes desse grupo já havia acontecido, ele já não mais existia. Mas as canções desse grupo marcou a época. Eu lembro que havia grupos musicais lá na igreja onde eu me converti, que cantavam, que tinha no seu repertório ainda músicas. Foi assim que eu conheci as canções do Grupo Elo. E ele dizia, a letra da música diz: olha, eu estou indo para um lugar. Esse povo que nós lemos aqui, eles estavam caminhando para Canaã. Eles estavam caminhando para a cidade que Deus prometeu aos pais. Uma cidade, uma terra que manava leite e mel. Era para lá que eles estavam indo. Era necessário, o Senhor disse que eles passariam por aquele deserto, mas eles estavam indo para um lugar certo. Eles tinham um destino certo. É por isso que não poderiam ficar ali em Elim. Elim era só um refrigério, era só uma parada, era só um momento para renovar as forças, as energias. Mas eles precisavam continuar caminhando, porque eles tinham um lugar para ir. E foi por isso que eu me lembrei desta canção, que diz que nós estamos aqui de passagem. Nós temos um lugar para ir, é para lá que nós iremos. Então, as provações que nós passamos aqui não podem tirar dos nossos olhos, embaçar os olhos, para que a gente deixe de ver o caminho.
Então, lembre-se, não permita que a murmuração invada a sua vida, porque a aprovação chegou. Mas peça ao Senhor que ajude você, ainda na aprovação, não tirar da sua vida o louvor. Lembrando de quem o Senhor é. O que Ele já fez, exaltando por saber que Ele é o mesmo que tem poder para fazer. Uma outra coisa que eu percebo no texto, que eu preciso lembrar para a minha vida, é que ao invés de, no momento da aprovação, ficar murmurando, eu preciso clamar, como Moisés fez, clamou ao Senhor. E o Senhor se revelou. Então clame e espere até que Deus revele-se a você. Você vai ver que o Senhor é um Deus que sara, de fato. Ele é um Deus que muda. É um Deus que tira, as vestes de tristeza e coloca de alegria. E converte o pranto em riso. Ele é um Deus que faz isso. Ele é um Deus que traz escape, que traz esse Elim para as nossas vidas. Mas o texto também me diz que eu preciso, para desfrutar disso que o Senhor promete, eu preciso estar com os meus ouvidos atentos à sua voz e com o meu coração disposto a obedecer. Coração disposto a obedecer, a ter uma vida reta com o meu Deus. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e deres ouvido aos seus mandamentos e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Guarde você e te livre de todo mal. Um grande abraço. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.